TV Guia dos Bairros, sua notícia em um bom lugar. Vereador Bruno Farias, vereador Raul Mendes, vereador Mahmoud Cavalcante, a todos os presentes, aos telespectadores em casa que nos acompanham pela TV Câmara. É uma satisfação a gente estar aqui num dia tão especial, tão importante para tantas pessoas e também para a cidade de João Pessoa, que começa a tomar consciência e discutir as questões inerentes à cidadania, à inclusão, à acessibilidade. Eu queria iniciar dizendo que antes de vir para cá, eu fui dar uma entrevista hoje em uma das TVs da cidade. O tema não era o autismo, nem o programa em si, era exatamente assuntos diversos, administrativos, políticos, vice-prefeito, prefeitura, 100 dias, etc. E tal. E aí uma das perguntas do entrevistador me perguntou a queima-roupa e disse: Nonato, o que estão comentando nos meus políticos, eu não sei se alguém assistiu, meu caro Raul, o que estão comentando, o entrevistador disse, é de que o prefeito Luciano Cartacho criou esse programa para a inclusão dos deficientes para arranjar uma ocupação para você não ficar parado. Então, independente da resposta que eu tenho dado, explicado, que foi inclusive uma ideia que surgiu na própria campanha, quando a gente fazia as andanças na cidade e via essas pessoas que foram relatadas aqui por Raul, referendadas por Helena e demais, que às vezes estavam numa cama, lá no último quartinho, entendeu? Muitas vezes escondido, outras não, a mãe até apresentava, e um quadro de 90 mil pessoas com algum grau de deficiência nessa cidade, perfazendo nada, simplesmente a quarta cidade do estado, apenas os deficientes de João Pessoa. A pergunta do entrevistador reflete exatamente, minhas senhoras e meus senhores, o que o meio político tradicional e o que a mídia que cobre esse meio político pensam das pessoas que têm ou que lutam pela causa dos deficientes. Ou seja, é arranjar alguma ocupação para não ficar parado. Ele refletiu exatamente o que ele ouve dizer nas mesas de restaurantes, nas redações, porque é um preconceito arraigado, meu caro italiano, que vem se reproduzindo e surge numa pergunta espontânea. E por que acontece isso? Exatamente por conta de anos, de décadas, e por que não dizer, já que nós estamos numa cidade centenária, de séculos de atraso na promoção, no avanço das políticas de inclusão e de cidadania, e por que não dizer, até de assistencialismo lá atrás mesmo, porque se nós tivéssemos o assistencialismo, nós estávamos discutindo hoje em outro pé de igualdade, em outra dimensão, a problemática das pessoas com deficiência e os seus familiares que sofrem muito mais porque sentem e vivem essa questão no dia a dia e sabem exatamente porque tem a tutela do que acontece no dia a dia. Então, se nós avançamos nesse município, nesse estado, nesse país, em várias outras políticas para os idosos, para as crianças, para a política afirmativa de gênero, contra a homofobia, para a própria questão dos indígenas mesmo no estado do país, as pessoas com deficiência verdadeiras. Nós avançamos muito pouco e quando avançamos foi muitas vezes um processo paternalista de tratar como coitadinha as pessoas e as mães, os pais e as entidades como
alguém ou como pessoas físicas e jurídicas que precisam apenas de um amparozinho, quando muitas vezes precisam valer os seus direitos, porque todos nós somos cidadãos e somos contribuintes. A prova disso é de que no poder público municipal, no poder público estadual, sequer nós temos um órgão que concatene todo esse trabalho e concatene todas as políticas para as pessoas com deficiência. Daí a necessidade de criar um programa, né, para arranjar o que o vice-prefeito tem que fazer, para chamar a atenção, primeiramente, da causa, né, chamar a atenção e para dizer que esses serviços que existem em algum local, sejam os centros de inclusão